batemos um papo com os idealizadores da Off Bienal, evento que aconteceu em Curitiba graças à força da comunidade literária. Pessoal, sejam bem-vindos ao Estação Nerd. É uma honra ter vocês aqui, Ricardo, Anne, que são criadores de conteúdo incríveis dessa comunidade literária, o Rodolfo, que é um produtor super criativo, um baita profissional. Muito, muito obrigada por terem tirado esse tempinho para vir aqui bater um papo com a gente. E, gente, assim, eu já vou começar mandando pergunta para vocês e falando que, assim, eu fiquei em hiperfoco, né, no assunto, e eu fui acompanhando todos os stories do Ricardo, e eu vi aquele primeiro vídeo do Ricardo falando que já tinha se organizado para ir para a Bienal do Paraná, em Curitiba. Sim. Não precisamos falar muito nesse assunto, né, não precisamos explanar o evento que foi cancelado, mas o Ricardo viu essa oportunidade de fazer um encontrinho com seus seguidores. Só que aí, a cada story, tinha uma novidade, a coisa ia crescendo. E aí eu queria saber, assim, tipo, como que foi, né, sair de um encontrinho pros fãs, pros seguidores, para um evento de 2 dias com autores, sessão de autógrafo, atrações. Como que foi essa escalada? Cara, eu também não sei até agora como é que foi, tá? Foi bom, mas vamos do início, assim. A gente estava já programado para a Bienal, já tinha um tempinho, assim, a gente se organizando, né? A gente recebeu o contato lá do hotel, do Move, oferecendo, né, hospedagem pra gente e tal, para receber a gente lá por conta da Bienal. Então, assim, a gente estava muito empolgado e, né, fazendo tudo acontecer e tal. E aí, naquela semana, fatídica semana, todos nós recebemos a notícia de que não teria aí a Bienal do Paraná. E eu conheço o Rodolfo há mais de 20 anos, né? A gente se fala praticamente por telepatia. E quando eu fiquei sabendo da notícia, eu falei na mesma hora com o meu marido aqui, eu falei, eu tenho certeza que o Rodolfo vai me mandar uma mensagem falando, a gente precisa conversar. E, menina, juro por Deus que foi exatamente assim. Ele, amigo, precisamos conversar. Eu falei assim, não foi, amigo? Eu falei, eu já até sei o que é, mas pode falar. E aí ele falou, ele veio, cara, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Eu vou deixar ele explicar um pouco mais disso. Mas foi assim que aconteceu com a gente, ele falando, acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Acho que muita gente já estava envolvida com esse projeto, muitos autores e tal. Acho que as pessoas devem estar muito frustradas. A gente está muito frustrado, a gente já estava com tudo planejado, passagem também com a BlaBlaCar, etc. Não vamos perder essa oportunidade, né? Aí eu, amigo, eu com a minha autossabotagem, né? Eu, amigo, mas será que as pessoas vão querer ir no encontro da gente e tal? Tenho medo de ficar aquela coisa, encontro de fãs de 2014, lembra que era no YouTube, assim? Mas isso tá tão ultrapassado, ninguém vai. Aí, Rodolfo, amigo, só preciso do seu sim. Se você falar sim, precisa se envolver mais com nada. E, menina, eu disse sim, como eu tenho dito sim para todas as loucuras que o Rodolfo traz. E aí, realmente, as coisas foram acontecendo com muita dedicação de todo mundo que estava envolvido. Mas com certeza ele é a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, primeiro, fiquei até emocionado com você falando, porque toda vez que alguém fala do projeto dessa maneira, isso é muito louco, foi meio um sonho mesmo, assim, tá ligado? Parece que a gente sempre quis fazer um evento. A gente já tinha feito um evento chamado Ressaca da Bienal. E foi muito legal, mas era muito pequeno. A gente tinha feito amizade com umas autoras que são de pequenas editoras, que é a Jana Perla, enfim, algumas pessoas assim. E daí a gente tinha feito esse evento, foi muito legal. E eu venho de eventos, né? O meu primeiro trabalho, eu fiz todos os festivais do Rio de Janeiro, assim. E o meu grande problema quando eu fui pro audiovisual foi que a gente não tinha mais essa coisa do... Eu não podia mais levar as pessoas que vieram de lugares da onde eu vim, por exemplo, de Coelho Neto, para poder participarem do meu trabalho, como antes eu fazia, quando eu fazia festivais.
Quando aconteceu tudo isso da Bienal, a gente não pode negar que um pouco antes a gente ficou sabendo de ruídos, né? Que não rolaria e tudo mais. E aí, com esses ruídos, já me acendeu um negócio desde antes do tipo assim, se não acontecer, cara, a gente já tá com tudo certo. Eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu sei como o Ricardo é, né? Não expondo meu amigo, mas ele tem uma coisa do tipo, não, ninguém vai fazer, ninguém vai me ver, ninguém gosta de mim, entendeu? E eu falo, não, amigo, as pessoas gostam, as pessoas querem te ver. Então eu pensei assim, eu já vamos ter que inventar uma coisinha, se não acontecer. Mas era nada mesmo. Quando chegou no dia que teve o cancelamento, a gente não tava junto e o Ricardo só mandou uma mensagem no grupo assim: não vai rolar. E aí eu virei e fiquei tipo assim, meu Deus, a cabeça dele deve estar explodindo agora. Eu não posso falar nada porque eu não tenho nada. Não falei nada. Na segunda-feira de manhã, a Ana Clara, que é uma menina que fazia comunicação, ela era estagiária da Bienal, ela que estava em contato com a gente, ela virou e mandou uma mensagem falando que, pedindo desculpas, que ela ficou sabendo pela imprensa, que não sei o que, bababá. E aí eu virei e olhei pra ele que tava precisando de. Que tinha um trabalho que agora não tinha mais, entendeu? E eu fiquei ouvindo, eu falei assim, cara, se aceita R$ 400, que era tudo que eu tinha, aqueles, não é sacanagem, você aceita isso pra você achar um lugar pra mim, pra você me indicar lugares e eu falo com esses lugares? E isso foi antes de falar com o Ricardo, porque aí eu desliguei pra ela e virei e falei, amigos, é isso tudo que eu falei, não falei pra ele que ia gastar dinheiro, que ele ia falar, amigo, você tá louco completamente, não faz isso, que não sei o quê. E aí começou a história. A gente virou, achou um primeiro lugar, que era o Tela Aranha, que foi quando a gente fez o vídeo, que eu sou muito agradecido a eles, porque eles foram incentivadores mesmo. Eles falaram, topo, mas assim. 90 pessoas que cabem aqui, vocês não têm esse público. Mas eu precisava ter pelo menos algum lugar que já dissesse sim, para eu poder falar com as pessoas, para eu poder pedir para o Ricardo falar para as pessoas e generosamente, como ele sempre é, ele me botou para falar nesse vídeo. Eu já apareço porque uma coisa que a gente já tem no nosso trabalho e que agora se estende ao trabalho que a gente tem com a Anne e com a Duda é o Ricardo é uma pessoa muito generosa. Ele pode até ter problemas com algum problema de autoestima, mas ele é muito generoso e ele embarca nas ideias assim de olho fechado quando ele acredita, sabe? Então ele ter virado e ter falado sim, toda a responsabilidade do trabalho que nós tínhamos juntos ficou nas costas dele. Eu não estava mais falando com ele sobre vídeo que precisava ser feito, eu não estava mais falando com ele sobre as publicidades que a gente estava fazendo, entendeu? Então, assim, foi um trabalho completamente dividido e só aconteceu porque ele topou naquele primeiro momento fazer aquele vídeo. Então eu fico brincando, a gente tem mesmo um tico e o teco, assim, sabe? Então Tem. funciona muito, de uma maneira muito feliz isso. E aí, pra minha surpresa, falei com a Duda Gaboard, não sei como pronunciar o nome dela, me desculpe, Brasil, mas ela topou na hora e também falou assim: usa meu nome aí e tal, tô toda ferrada aqui, mas usa meu nome. Eu falei, então tá bom, então tem o nome dos dois. E aí chegou um belo dia, no segundo dia que a gente estava buscando, falando com um monte de pessoas. Gente, eu falei com desde a Câmara dos Vereadores de Curitiba até o Zezinho da esquina maravilhoso, que foi a pessoa que falou se tinha ou não comida perto do evento. Sei lá, foi muita gente, foi uma rede muito grande que se formou. E nessa rede apareceu do nada o que tornou esse sonho de um final de semana em um sonho de tipo mais tempo, assim, de um sonho mais ainda profissional, porque eu não sou designer, o Ricardo não é designer, e a gente sabe o quanto é importante existir uma marca, né? E aí apareceu a Anne, até então era só um nome, Anne, não sabia, não tinha a mínima noção quem era. Chegou dando um monte de ideias, eu já com medo, porque nesse meio do caminho passaram pessoas também que não eram pessoas tão legais assim, que prometia É. mundos e fundos e na hora não acontecia, não rolava, né? Então eu tava meio escaldado. Tinham invadido já, hackeado no e-mail que a gente tinha feito, porque eu muito, tipo assim, é um evento de todo mundo. Eu virei e falei, não, gente, vamos dar a senha do e-mail aqui, a gente vai entrando, todo mundo, para poder olhar o que tá acontecendo.
coitado, né? Alguém fez de maldade mesmo, porque até hoje a gente nunca recuperou essa senha e aconteceu isso. E aí, nesse caminho, aí apareceu a Anne falou: posso te ligar de vídeo? E eu já adoro falar, né? Então, liguei pra ela, ligou. Quando eu olhei pra ela, eu falei: nossa, é você, eu conheço, eu vejo seus vídeos. A gente já fez vídeo seu, né, Rick? A gente já tinha Já, feito exato. vídeo dela. Aí eu falei: nossa, eu te conheço. Aí ela começou a falar, e aí tudo que era um sonho de um final de semana se tornou um sonho de um propósito de vida mesmo, assim, Exato. sabe? Que Isso que eu ia aí a falar. gente entendeu o quanto os autores independentes, os autores nacionais como um todo, precisam ter espaço em que eles estejam de verdade em destaque, sabe? Porque também eu tô falando da gente enquanto equipe, mas os autores abraçaram essa ideia desde o primeiro minuto. Quando o Ricardo postou o vídeo, a gente já tinha 35 autores interessados num grupo de WhatsApp, falando freneticamente, dando ideias, escrevendo um manifesto depois, escrevendo. Até começaram a escrever um livro, sabe? Sobre a história da Off Bienal. De tão bizarro que é assim. Então, mas voltando para a equipe, e aí agora eu passo para a Anne para todo mundo falar um pouquinho do que foi. Mas assim, a Off Bienal nasceu de um sonho de verdade. Não foi um sonho de uma pessoa, Ricardo, de duas pessoas, Rodolfo, ou de três pessoas com a Anne e a Duda e tal. Não. É um sonho mesmo de um grupo de pessoas, né, que precisam de voz, precisam ser mais notadas. Elas às vezes vendem muito, mas não estão na mídia, as pessoas não estão falando sobre elas. Às vezes, sabe, elas são sucesso no Kindle, mas não tem nem oportunidade de fazer um livro físico. Então nasceu dessa galera para dar destaque para essa galera. Aí eu passo para Anne, desculpa, Anne, falo muito. Imagina, não, vocês já, eu acho que representaram bem a essência de como foi a construção de tudo isso. Antes de assistir o vídeo do Ricardo, eu já estava tentando movimentar alguma coisa. Eu falei pro meu namorado, é uma ideia louca. Eu não sei como vai ser feito, mas eu vou falar com uma pessoa ou outra, porque eu trabalho com produção de eventos também. Então eu falei assim, talvez alguém que eu já tenha trabalhado possa entrar com alguma verba, alugar algum lugar, alguma coisa, e tava fazendo isso em paralelo. E aí encontrei o vídeo do Ricardo, fui falar, consegui uma pessoa que ajudou nessa comunicação, que também estava presente na equipe, fez essa ponte. E aí, quando a gente se juntou, foi na terça-feira a gente começou a conversar. Na quarta-feira foi o dia dessa ligação de vídeo. E da quarta até o dia do evento, a gente passou assim. Era 12 horas em ligação, em chamada de vídeo sem parar, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E tudo se encaixou tão bem no começo, mesmo sendo tão estressante, caótico, eu sou uma pessoa autista, então eu tenho limites ainda mais diferentes das pessoas que são neurotípicas, e mesmo assim, mesmo no meio daquele caos, quando eu olhava a cara do Rodolfo, tive uma ideia e a gente desenvolvia, ou a gente falava alguma coisa pro Ricardo, porque o Ricardo estava ocupado, ele estava tendo que preencher as lacunas do serviço que o Rô não estava conseguindo fazer, né, porque estava focado na off, o Ricardo só mandava um amei, alguma coisa assim, e foi tomando aquela proporção. Você vendo a movimentação, as pessoas falando, os autores que antes estavam postando no Threads, no Twitter, enfim. Olha aqui a quantidade de livros que eu fiz impressão, olha a quantidade de marca-página que eu fiz. Eram os meus últimos 2.000, R$ 1.000, 500, é variável, né? Para cada pessoa é diferente. E aí, quando a gente juntou tudo isso, e a gente começou a ver o pessoal, vai ter uma off bienal. Os autores comentavam nos posts das outras pessoas, não vai rolar, não, mas vai ter a off, vai ter não sei lá o que, mas eu não sei se vai rolar, não, olha lá o que tá acontecendo nessa movimentação. E aconteceu. E aí eu acho que fazendo uma relação com o que o Ricardo vai poder falar muito melhor, que ele entende mais, que é aquele negócio de você tá muito ansioso pra uma peça, pra apresentar um trabalho na escola, pra alguma coisa assim, você gosta do tema. E aí você tá muito ansioso e quando acontece você fica assim, será que dá pra gente repetir? Eu tenho certeza que a gente só não desenvolveu a ideia porque o Ricardo tinha outros compromissos, a gente tinha outras coisas que eu tava, pô, se a gente fizesse, sei lá, uma semana, se a gente conseguisse, em termos assim, foi Porque tomando uma Ricardo já proporção. tinha peça na semana seguinte em Brasília, que ele foi fazer a Família Adas, então já era combinado que a gente só ia um final de semana, né? Então a gente sabia que a gente não podia estender, que a gente tinha outras coisas, mas que a gente queria fazer o máximo. Desculpa. E aí, imagina, e aí com tudo isso,
a recepção do público, mas não só a recepção passiva, participativa, porque tudo foi construído e está sendo construído em conjunto. E aí agora é continuar vendo, né, a proporção que está tomando, o jeito que as pessoas estão abraçando a ideia e tudo mais. Então, assim, primeiro, um obrigado aos dois que começaram e realmente é surreal ver eles dois pessoalmente, porque eles se olham e entendem. Tá acontecendo alguma coisa ali, você não sabe o que é, mas tá rolando uma conversa intensa. Então, assim, é isso, e assim que começou a off, e a gente só tá muito feliz, muito orgulhoso e com muita vontade de fazer acontecer e fazer mais ainda, né? Nossa, demais. Tem que se orgulhar mesmo. Eu sou publicitária e eu fiquei em choque vendo tudo que vocês organizaram, o quê? 3, 4 dias, porque foi perfil, foi o logo, marca, que não é fácil criar, aí Instagram, formulário de inscrição, aí teve o perrengue com o e-mail, aí o site de vocês é extremamente completo, com muita informação. Deu pra ver que foi realmente uma super força-tarefa ali. E é daí que eu falo que, assim, foi quando a off se tornou profissional e é quando é bom a gente ressaltar. Porque, assim, eu sou produtor há muito tempo. Eu sei tudo pra poder. Tudo não, desculpa, não é isso. Eu tô sempre aprendendo, mas eu sei muita coisa pra poder realizar um evento, sabe? Eu participei disso muito. Só que você sabe, quando a gente constrói um evento, mesmo que você. Ou você tem dinheiro e aí você passa suas ideias pra todo mundo, e aí as pessoas vão executando. O que claramente não é e nunca foi o nosso caso, sabe? Ou a gente tem pessoas que é o que eu falo, só dá pra estar na off, pra ser da off, quem tem o brilho no olho, quem entendeu, quem consegue sentir na pele o que é isso. E aí a Anne entrou com isso. E aí vem essa outra parte, que é o que você ressaltou, que de todas essas coisas que você falou, a única coisa que foi minha foi o perrengue do e-mail, porque todo o resto foi a Anne que fez, entendeu? Tipo, a gente desenvolveu textos, a gente falava ideias, mas quem botou no papel, no papel não, né? Mas nas redes, quem virou e ficou lá nos códigos, igual louca, e eu chamo de polvo, né? Porque ela fica conversando no telefone comigo, e aí quando eu vejo já tem mais uma página pronta, tá ligado? E assim, eu acho muito importante a gente virar e ressaltar os valores de cada um. Assim, se você for olhar tanto no nosso plano comercial ou no site, você vai ver que tá todo mundo ali descrito o que é, entendeu? Ricardo, apresentador, ator, idealizador, a Anne, diretora de comunicação, porque é muito importante a gente dar nomes para as pessoas, porque essas pessoas são profissionais dessa área. Elas estão dispostas a fazer o evento, mas elas são profissionais. Se as pessoas estão vendo esse trabalho tão bonito, como nós vimos e nos encantamos, Ricardo já contratou o trabalho da Anne, entendeu? Essa Então, parte é assim, engraçada, desculpa interromper, mas é porque não. quando ele teve a desconfiança depois de ter tido o e-mail hackeado, mas a mesma coisa, né? Eu entrei, eu conheci, assim, a gente conhece as pessoas pela internet, você não sabe como é a pessoa por trás, né? E até fui falar com o Rô, porque eu vim com as ideias, eu falei, poxa, a gente podia fazer tal coisa, e ele, tá, mas quem? Aí eu falei, não, eu faço. Aí depois eu tava assim, não, a gente vai fazer, eu vou fazer o site, eu vou fazer no celular, nananana. Aí que fique claro que isso é um serviço que geralmente a gente demora muito mais tempo, não sei lá o quê, porque as pessoas já tendem a desvalorizar, mas o propósito, o jeito, tava todo mundo tão engajado, eu falei assim, não, bora pra fazer. Aí, quando eu fui mostrar, porque o site, eu nem tinha falado que eu ia fazer o site, né? A gente Não, tava estruturando as ficou coisas. ficou pronto antes da identidade que a gente queria para poder postar, porque ela é tão máquina e tinha outra pessoa desenvolvendo que ela tava fazendo já, sabe? Desculpa, continua. Não, imagina, era isso mesmo, sabe? Que as coisas estavam acontecendo dessa forma. E aí, quando eu terminei a parte, eu falei assim: você pode entrar nesse link aqui? Eu vou te mostrar um negócio. Aí só vi o Rô com o olho cheio de lágrimas, assim, emocionado dele. Eu não esperava por isso. Eu sou uma pessoa que eu não choro fácil quando eu fico. Sei lá, quando eu brigo e tal, blá, blá, mas as coisas, esses movimentos me emocionam muito. Qualquer movimento artístico me emociona muito, sabe? E eu acompanho o Ricardo
a vida toda. Ele trabalha no teatro a vida toda, se dedicando e tudo mais. E ver ele sendo reconhecido agora, sabe? Ter a oportunidade de estar falando do trabalho da Anne aqui para vocês, assim, é uma coisa que me emociona, porque, assim, não foi o caminho que a gente trilhou, a gente não esperava, mas a gente sempre teve aberto para as coisas que apareceram no caminho também, entendeu? E eu acho isso tão bonito e tão importante, porque é isso. Talvez isso leve ele para os palcos, leve a Anne a ter outras coisas que ela deseja, porque como ela é um povo, eu não sei nem o que citar, que é o que ela mais deseja, sabe? Mas assim, eu acho que pode levar, e é o que eu falo. A Off Bienal em si, ela tem o propósito sempre de existir. Entendeu? Esse o nosso foco. A gente precisa existir. A gente luta para que a Off Bienal exista. A gente não luta para que a Off Bienal seja uma coisa que vá render muita grana pra gente. E não é que a gente é completamente altruísta e tal, não é isso. Mas a gente sabe também que com a nossa vontade, com a nossa verdade, esses meninos eles vão ser reconhecidos por empresas muito grandes que, se Deus quiser, vão trazer não só publicidades, como oportunidades de trabalhos para eles, que vão sim vir a partir da Off Bienal, mas não roubando nunca o foco do que é a Off Bienal. Vai ser uma entendeu? consequência, né? Porque não começou com esse propósito. Acho que esse é um diferencial muito grande, porque não tinha um tostão envolvido de externo, pelo contrário, era a gente vendo da onde ia tirar do nosso, porque queria fazer uma coisa o mais profissional possível, o mais cuidadosa possível, entregar uma pequena parte do que esses autores mereceriam, né? Do que as pessoas mereceriam, porque tanto que foi colocado no site, a gente divulgou isso muito no texto, que é diminuir um pouco o dano. A gente não tem a estrutura de uma Bienal, a gente não tem a estrutura. Foram 5 dias. Assim, já é surreal você conseguir fazer, mas além disso, a gente não tinha recurso monetário. Porque em 5 dias, uma pessoa com muita grana consegue fazer muita coisa. Nós não tínhamos nada. Então, assim, foi muito com o propósito mesmo de ajudar, mas nesse sentido de a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Se o melhor que a gente pode for um estádio, se a gente conseguir, beleza. Mas se o melhor que a gente pode for um lugar que caiba 40 pessoas, a gente vai fazer o melhor ali. E eu acho que esse é um dos maiores diferenciais que eu vejo, e que foi por isso que eu entrei e me doei tanto desde o começo, porque não tinha outro interesse, sabe? A gente nem falava sobre isso. O Rô veio falar, não, quanto é que você vai cobrar? E eu, fica quieto, deixa eu terminar aqui. A gente nem falou sobre isso, sabe? É verdade. É isso aí. Fala, amigo. Não, imagina, vocês falaram tudo. Imagina, só assina embaixo, é isso. Vou pegar o gancho do site, porque eu achei incrível, Anne, o trabalho que você fez. Eu vi lá no site que tinham 58 autores inscritos. Eu adorei a organização das informações, porque estava muito completo ali. O nome do autor, os livros que eles estavam levando para o evento, foram diferentes gêneros. Eu achei isso incrível também, porque tinha autor de gêneros diferentes, de classificação indicativa diferente, romance, fantasia, e até poesia. Eu achei isso muito legal. Inclusive, teve uma amiga minha do TikTok, a Gisele Arruda, que ela teve presente, e ela falou vendeu que... todos os livros em 1 hora. Eu tenho um vídeo que ela faz exatamente assim, e eu fico com esse vídeo. Toda hora que eu dá qualquer desânimo, eu vou e olho pro vídeo dela falando, eu vendi tudo em 1 hora. Não tem presente melhor que esse, assim, sabe? Desculpa, fala. Então, é isso que eu queria saber, qual foi o feedback que vocês receberam desses autores, porque a gente sabe, né, que, gente, é muito difícil para um autor independente, como o Ricardo falou, é difícil para o autor nacional, ainda mais independente, e, queira ou não queira, é um prejuízo ali, né, transporte, né, a impressão, e realmente vocês deram uma oportunidade que é muito rara para essa galera. E eu queria saber quais foram os feedbacks que vocês receberam do pessoal. Quem quer falar?
se eu for falar, é isso, é choro, porque tem desde o manifesto Off Bienal, que tá tanto no site quanto no Instagram da Off Bienal, que é, assim, uma das coisas mais lindas, assim, que a gente teve. Tem gente escrevendo. O próprio Maurício, ele escreveu, tipo, o prefácio de um livro contando um pouco da história, do lado dos autores, de todos os lados, assim, que é muito legal. A gente teve muito autor escrevendo e postando nas redes, falando sobre. O mais legal, eu acho, de tudo isso, é que se tornou uma corrente. As pessoas não falaram bem porque a gente pediu para falar bem. As pessoas não falaram bem porque nada. As pessoas simplesmente, elas olharam, Elas entenderam, vivenciaram, né? vivenciaram, reconheceram e foram falar, e foram fazer textos, e foram fazer coisas que, De assim, coração, né? amigo, e assim, o Ricardo, a Anne, já briguei com ela, que eu falei pra ela que nessa vez ela não vai estar com camisa de produção, né? Mas o Ricardo, ele passou 6 horas falando, 7, não sei, foi desde a hora que ele chegou até a hora que ele foi embora no primeiro dia, falando com as pessoas. Ele teve muito esse feedback também pessoalmente ali, né? E aí eu acho que é muito importante falar dessas pessoas que não foram pra gente, mas que o que você recebeu ali, sabe? Nossa, demais, assim. Eu falei que eu evitava de olhar para, porque eu fiquei no canto assim do restaurante, né? E aí eu evitava de olhar assim pro restaurante, porque eu ficava muito emocionado quando eu via, porque realmente estava lotado, né? Foram 600 pessoas no sábado. Cara, eu tenho a sensação de que eu ouvi as 600 pessoas falando, porque era muita gente vindo e muita gente falando emocionada, assim, chorando, sabe? Por conta da oportunidade. Então, era muito enriquecedor, sabe? Era muito enriquecedor. E eu tenho certeza, eu falei isso pro Rodolfo no começo, cara, eu tenho certeza que esse projeto vai tomar uma dimensão que nenhum de nós imagina. Nenhum Eu, de nós imagina. eu Porque acho que eu não tem. percebi. Desculpa. Não tem como uma coisa que em tão pouco tempo deu tão certo e alcançou tantas pessoas morrer. Não tem como, isso não existe. Se você fizer uma análise da história, da história da arte no geral, não acontece isso. Quando algo muito importante, muito emblemático surge de uma forma tão genuína, ela não morre, sabe? Então, eu tenho certeza que esse projeto vai tomar essa dimensão e, como o Rodolfo falou, não estou falando de uma forma de grana, né, uma forma rentável que a gente vai ficar milhão. Não, porque está nascendo um projeto. Eu sei que existem outros projetos em outras cidades, tal. Ninguém aqui está inventando roda, mas é um projeto que olha para pessoas que não têm visibilidade. E esse é o nosso objetivo. E vai ser sempre esse o nosso objetivo. A ideia é que as editoras entrem como patrocinadoras, como apoiadoras e tal, mas o foco, o olhar tem que ser para esses autores independentes, que eles pagam lá para ir para a Bienal e muitas vezes saem de uma Bienal no prejuízo, porque é uma puta de uma concorrência, né? Então, assim, cara, é muito genuíno, é muito, e não tem como dar errado. E eu espero não morder minha língua, gente. Não vai. Não, você não vai morder. Não vai. Eu ia comentar que eu acho que eu tive essa noção mesmo de como tudo estava acontecendo, porque, como eu comentei, eu sou autista, então estímulo é muito difícil de lidar. Pessoas, barulhos, luzes, toque. Então, assim, fui muito preparada, tinha um propósito. Então, assim, eu ia lidar com tudo aqui o dia inteiro. Mas uma das técnicas que eu mais uso é a abstração, entendeu? Eu foco na pessoa que tá na minha frente, eu foco com quem eu tô conversando. Fui ajudar o Ricardo, eu enchi o saco do Ricardo que ele tava fazendo, e era muita gente mesmo que ficava ali. Aí só chegava eu assim, desculpa interromper, vamos ali pular, vamos pro celular, que era toda hora. E quando eu fazia isso, às vezes, alguém que tava na fila, as pessoas que estavam na fila paravam pra tirar foto comigo, eu até ficava meio, ué, o que tá acontecendo aqui? Então eu não fui tendo muita noção. E aí, quando terminou, que a gente tirou a foto com todo mundo no palco, que você vê, e foi chamado só os autores, e você vê aquele palco cheio de gente, eu só conseguia pensar, cada um tem uma vida, cada um tem uma história, cada um
tem um parâmetro diferente, porque você não pode comparar, e eu acho que essa foi uma das coisas, por exemplo, para poder montar o site, aí a gente vai fazer o post no Instagram e tal com todo mundo. Eu não, mas eu quero colocar já o gênero, eu quero colocar a classificação indicativa, porque direciona a pessoa para aquele autor. Eu acho que a informação, conhecimento, assim, te ajuda a direcionar. E a minha preocupação era, além de diminuir os danos, eu quero que as pessoas certas cheguem nos autores certos. Então eu vou tentar passar essa informação da melhor forma que eu conseguir. E ao mesmo tempo, a gente tem uma dimensão muito particular. Por exemplo, o que é muito para você? O que é muito? Quantos livros? Se eu falaria, eu vendi muitos livros. Para mim é 50, 100. Às vezes, para aquela pessoa, foi 5. Eu fui conversei com muitos autores lá, e assim, quantos livros que você... Anne, eu nem sei. Uma editora, uma pequena editora, né, que as próprias autoras, elas são donas da editora, enfim, é assim. Ela pegou um caderninho assim, ela começou a passar as páginas. E passar, e passar. E aí tava lá a letrinha delas, assim, com o nome, e ela... Mas, te falar, às vezes a linha tem box, tá? Então foi, tipo assim, mais de um livro. E meio que mostrando, assim, ela... Foi mais do que a gente já vendeu a vida inteira. Nunca a gente pensou em vender tanto num evento só. E aí, Isso a no gente grupo teve do muito. WhatsApp. E no grupo do WhatsApp com os autores é constante. É sempre uma troca. Não só uma troca sobre o evento, sobre as coisas que estavam acontecendo no evento, como também agora que já passou e a gente está nesse processo de organizar certas coisas, uma troca incrível entre eles. Dica de coisa e não sei lá o que, é um ajudando o outro e tal. E aí, quando terminou o evento, eu tava fazendo essa coleta de dados para poder colocar, né? Tipo, expor esses feedbacks e números também. Eu passei mais tempo chorando lendo as mensagens do que realmente... Eu nem coletei os dados, não sei. Mas, assim, é tanta mensagem incrível, é tanta coisa, e valida isso. Tanto que o Rô falou, como o que o Ricardo falou, de... São vidas. Assim, o que às vezes a gente tava pensando que é pouco, porque o Ricardo, ele tem esse negócio, e eu falo pra ele, a gente nem se conhecia de conversar, de ser amigo, né? Eu falava assim, é que você é idiota igual eu te entendo. É uma ofensa, mas é uma ofensa com espelho, porque eu também sou assim. Eu fico, não, mas é que as pessoas não vão vir. E se, sabe? Mas ele fez, mesmo com medo, mesmo sem ter noção nenhuma do tamanho que você é, mesmo sem ter noção nenhuma do que você faz. É arte. Você faz arte no palco, você faz arte atrás da sua câmera, você faz arte quando você faz uma piada completamente idiota, que você tá editando o vídeo e você fica assim, eu não acredito que eu vou postar nisso. Tudo isso é arte. E foi porque você tomou, independente das outras pessoas que estavam fazendo movimentos paralelos, o Rô, a gente conversa muito sobre isso também, é um coletivo. Todo mundo tem peso, todo mundo tem peso. O projeto não é só de uma pessoa, não é. Mas foi porque você deu sim que as coisas começaram lá. Porque se você não tivesse dado sim, se você não tivesse postado o vídeo, eu não teria chegado até vocês. A gente não teria Amiga, tido esse contato. te falar que se eu não tivesse dado sim, Rodolfo ia achar outro influenciador pra dar sim no meu lugar, tá? Eu fui muito esperta. Não, mas eu não ia, não. Ele sabe que eu não ia. Se eu tivesse dado não, ele ia falar, tá, ok, eu só fui educado, mas você vai fazer de qualquer jeito, tá bom? A gente ia pegar uma foto sua, ia Vai colocar falar. parado só o texto assim e ia fazer acontecer. Não. Inteligência artificial. E eu tenho, e tem uma coisa, porque eu tenho que chegar pro Ricardo, tipo assim, amigo, sabe? Bem calminho, porque se eu já falar assim, a gente vai fazer, aí ele trava na hora, entendeu? Tipo, aí eu vou assim, mais calmo, um amigo. Só que dessa vez, gente, foi muito louco mesmo, porque foi isso que ele falou. Quando eu mandei a mensagem pra ele, a gente tem essa mensagem de prova, ele já responde assim, eu já sei o que você vai falar. É a mensagem que ele me... Eu já sei o que você vai falar. Era pra E aí acontecer. eu fui e liguei pra ele. Aí eu falei, então posso te ligar? Aí eu liguei, porque aí já tinha rolado essa conversa com a Ana. E aí eu queria falar pra ele, não, chamei alguém de Curitiba pra meio que ajudar a gente a ter. Inclusive, Ana, um beijo, você é sensacional. Também é uma outra pessoa, assim, que se não tivesse com a gente, não teria rolado. Porque é isso, né? No começo, tinham algumas pessoas que eu falo, que são pessoas que vieram que eu tinha alguma referência. Por exemplo, ela eu sabia que tinha vindo da Bienal. Tudo bem que a Bienal não era uma boa referência, mas ela veio de algum lugar, tipo, tava trabalhando em algum lugar. Eu sabia que era uma pessoa séria. Tipo, aí teve o Mauri.
o Maurício, que era escritor também, que eu já tinha falado, era amigo de um amigo. Então, eu fui pegando pessoas também que, mal ou bem, eu tinha algum contato a mais, eu sabia de onde vinha, tinha uma empresa, alguma coisa, porque eu fiquei com muito medo, né, do que poderia acontecer. Fiquei com muito medo de botar o nome do Ricardo numa dessa, e é o nosso trabalho, é o que a gente vive. Se a gente estraga o nosso nome, acabou, não tem mais, amor. As publicidades que a gente tem desaparecem. A gente não pode, porque o Ricardo, desculpa, não trabalha mais com outra coisa. Graças a Deus, por conta da influência. E eu também, porque a gente é sócio na vida, entendeu? Em tudo. Se eu faço trabalho em outro lugar, ele tá comigo. Se ele faz trabalho em outro lugar, a gente tá junto. Então, assim, eu não podia destruir o nome dele, que é o meu nome, e eu tinha que ter uma garantia que as coisas acontecessem, de fato. Então, foi muito louco também isso tudo, assim, sabe? Muito, muito. Mas, assim, eu não arrumaria outro influencer nunca, porque eu ia pra casa dele, eu ia chorar, e aí ele ia virar, ia falar que não, aí ia dormir, ia acordar e ia falar, tá bom, amigo, eu sei, tudo bem. Por mais que eu nem concorde, se fosse um caso, né? Por mais que eu nem concorde tanto, vamos. Porque também, quando acontecem umas coisas que eu me empolgo muito, e que às vezes eu nem tenho razão, né? Porque todo mundo tem vezes que dá uma ideia que não tem razão. Ele faz isso. Na hora ele fala, não, não vai, a gente até dá uma brigadinha, corta 12 horas, ele me liga e fala, tá, não concordo, mas a gente até pode fazer, porque você quer muito fazer, eu vi que você ficou triste, vamos fazer, entendeu? E aí a gente vai, não é, amigo? É, porque a gente já se conhece muito, então é Total, uma coisa total. que às vezes é importante pra mim e às vezes é para que eu quero fazer e ele me abre os braços pro que eu quero fazer e às vezes é uma coisa que ele abre os braços, eu abro os braços pro que ele quer fazer e vamos que É, vamos. E assim a gente vai muito bem, graças a Deus, né? sim, é isso. É isso. Desculpa. Gente, vocês estão na internet há muito tempo, né? Vocês criam um conteúdo, vocês trabalham com internet há bastante tempo. E o nicho literário é um nicho complexo, porque tem subnichos. É muito difícil para conseguir publi. Às vezes é no máximo uma permuta ali. É complicado. E tem muito hate também, né? Queira ou não queira, tem uma galera que é muito língua afiada na internet. Mas é impressionante o que a Off Bienal gerou, porque assim, não existiria a Off Bienal também sem essa comunidade, não só de seguidores de vocês, mas também dessa comunidade literária, que é complexa. Então, isso é espetacular, assim. E a Giza comentou um pouco ali dos momentos que caiu a ficha, né? Que vocês se tocaram de que, né, de como tudo cresceu. E eu queria saber se vocês já tinham tido alguma experiência prévia, assim, de encontrinho com os fãs, se vocês já tinham participado disso, porque realmente, assim, queria saber, tipo, se essa escalada que teve deve ter sido algo chocante mesmo. 600 pessoas é muita coisa. Eu vou começar Cara, essa porque o meu vai ser bem rápido, tá? Nunca Não, tive eu vou começar só experiência. porque eu vou só falar uma coisa. Não foram 600 pessoas, tá? Foram mais de 600. Eu só tô falando isso porque realmente o espaço dava 572 pessoas e quando deu mais ou menos 3 horas da tarde só entrava se saísse gente. Então, tipo Uhum. assim, foi mais, é porque Corporativo. Sim. infelizmente a gente não teve como contabilizar oficialmente essas mais, porque logo depois o bar abriu e tudo mais. Então eu só queria falar isso porque, de fato, foram tipo assim. Eu não quero ser otimista demais e não acho que estou sendo, mas a fila tava virando quarteirão em 3 horas da Ah, tarde. Então eu acredito que foram aí fácil umas 800 pessoas, pelo menos, chutando baixo no primeiro dia. sim, Desculpa, verdade. agora é vocês que respondem, que eu não tenho nada a ver com isso. Não, imagina. Eu só ia comentar que, não, eu nunca tive essa experiência, porque eu sempre tive muito medo. Eu não tenho a dimensão de. Isso é engraçado, porque eu trabalho muito com números. Então, assim, eu vejo lá a quantidade de seguidores que tem, mas pra mim cada número é uma pessoa. Eu tento fazer com que cada pessoa se sinta meu amigo. Tanto que eu tava até falando pro Ricardo hoje. O pessoal me zoa muito por conta do meu cabelo, porque tem dia que eu gravo vídeo com o cabelo assim, eu falo, gente. 4 horas da tarde de uma terça-feira, tô trabalhando, você acha que eu vou ficar me maquiando, arrumando o cabelinho pra gravar? A gente é amigo aqui e tudo mais. E em todas as oportunidades que eu tive de fazer alguma coisa assim, eu sempre me ancorava em outra pessoa, porque eu falava, se ninguém vier por mim,
vieram pelo outro, pelo menos eu tô dando uma disfarçada. Eu fiz isso na Bienal, eu fiz em vários lugares. Então, assim, nunca. E quando a off foi, assim, de postar o vídeo, depois que o Ricardo postou, que a gente começou a estruturar, aí eu também fiz o vídeo, né, falando a quantidade de pessoas que, primeiro, brigaram comigo, porque descobriram que eu era de Curitiba e eu nunca fiz nada em Curitiba. E aí o pessoal falava assim, então você não é de São Paulo, você mora aqui, você nunca fez nada. E eu, então, não. Aí brigavam comigo, alguma coisa assim. Ou a quantidade de pessoas que responderam ali, que também estavam ali, tipo, pelo meu vídeo e vinculando todas as coisas assim. Então, acho que funcionou muito bem também para tomar dimensão desse outro lado. Mas não, eu nunca tinha feito nenhum tipo de encontrinho, porque eu tinha medo. Cara, é muito louco como a gente se boicota, né? Eu fico impressionado, assim, sou uma pessoa terapeutizada aí há algum tempo, e até hoje eu acho que a linha da minha terapia é a autossabotagem, né? O boicote e tal, até hoje. Então, e eu acho que isso vem muito do artista também, né? A gente que tem essa sensibilidade com a arte e tal, porque de fato só existe arte se tem público, né? Você não tem como. E as pessoas, elas buscam a arte por prazer. Não é que nem um médico que vai sempre ter trabalho porque as pessoas precisam fisicamente, né? Então, essas outras profissões, elas têm as suas demandas porque as pessoas necessitam. A arte, ela é por puro prazer, apesar de ser vital também, eu acredito. Mas a gente fica nessa, tipo, cara, mas se a pessoa não gostar, ela precisa gostar para eu sobreviver, ela precisa gostar. Se ela não gostar, fodeu. Desculpa, ferrou. Se ela não gostar, ferrou. Então, a gente tem essa pressão constante. E aí, quando você vai para a internet, tu começa a trabalhar com a internet, por mais que os números muitas vezes sejam absurdos, eu tenho certeza que, assim, é uma opinião de quase todos os criadores de conteúdo, porque a gente vê um número ali acontecendo, mas é diferente quando você está num palco, quando você está, né, andando na rua e as pessoas param e falam e tal. E a internet não tem muito, a gente não tem muita essa referência, a gente fica literalmente preso aos números, mas às vezes a gente esquece que são realmente pessoas que estão consumindo aquilo. E eu acho que esse evento, a gente já tinha feito um evento, que foi o que o Rodolfo falou, que foi o do Ressaca da Bienal, mas foi muito pequenininho, também foi muito em cima da hora, foi muito despretensioso e tal. E não tinha esse grande apelo que teve a Off Bienal, que era dos autores independentes. Então não tinha nem como ter essa noção, assim, sabe? E era um espaço que estava aberto ao público já, então muita gente já ia para o espaço sem me conhecer, etc. Não tinha pretensão nenhuma. Lá a gente teve. E eu não consigo, até hoje, quando eu falo, fui agora para Brasília, falei para os meus amigos e tal do que aconteceu, toda vez que eu falo, aí eu dou uma pausa e falo assim, caralho, isso aconteceu. Gente, é uma fila interminável de pessoas falando comigo. Tem uma hora que eu cheguei na fila e falei assim, gente, vocês não têm que ir para casa, tem que fazer, não é possível que estão aqui esperando para tirar uma foto. Desculpa, gente, me ligaram aqui, aí recusei e morri. Mas ressuscitei. Acontece. Assim que a artista faz, a gente ressuscita. Mas enfim, acho que consegui concluir o meu pensamento e era isso. Sensacional. Gente, eu queria, assim, tirar o elefante branco da sala e fazer uma pergunta polêmica. Pode fazer. Videobook novela. Videobook novela que rolou. Quero saber quais foram as atrações. Fiquei sabendo que foi babado, tiveram autógrafos também. O que rolou tudo lá dentro? Quem quer falar? Pode falar, cara. Não, cara, a videobook novela foi isso, assim, tipo, foi também mega despretensioso. O Rodolfo veio todo charmoso me pedir, numa reunião, inclusive. E aí foi super divertido. Eu fiz a videobook novela de um livro que eu já estava lendo, né? Porque eu não consegui me preparar para um livro inédito. Mas a ideia é que a videobook novela seja uma das atrações da Off Bienal, né? Aí sou eu lá vendendo meu peixe. Mas eu fiquei muito preso a falar com as pessoas e só saí para fazer a videobook novela e voltei para continuar falando com as pessoas. Então, juro para você, tá? Se teve
perrengue, se teve problema, se teve. Não vi nada, nada. Aí com certeza o Rodolfo vai saber melhor do que eu. Não, eu acho. O que que a gente teve, né? A gente teria 2 mesas, mas a gente teve uma fujona. Aqueles que foi a Anne, mas coitada, ela tava muito. Ela não teve tempo de preparar a mesa, né? Porque ela tava muito envolvida nas questões dos sites, de tudo e tudo mais. Mas os dois falariam junto alguma coisa sobre o humor no conteúdo, humor no conteúdo literário, né? Era uma coisa que tava meio assim, mas acabou não rolando por isso. Mas eu acho que teve a mesa da Duda com a Debs Leitora, que foi uma mesa falando sobre. Ai, meu Deus. Ai, desculpa, não vou lembrar, mas elas tiveram uma mesa que foi muito bacana. Também estavam falando sobre criação de conteúdo, sobre livro 18+, sobre as pessoas não falarem em eventos literários, as pessoas desprezarem um pouco o dark, o hot e todas essas coisas, mas que movimenta tanto a indústria, que elas estavam falando sobre isso. Eu não lembro qual é o tema exatamente, o nome da mesa, mas elas estavam falando sobre isso. Rolou a videobook novela, e eu acho que rolou uma coisa que foi muito legal, que foram manifestos, assim, né? Que foram os momentos que a galera pegou o microfone para poder virar e falar da importância do evento acontecer, sabe? Porque como foi em 4 dias, agora, pro futuro, as coisas são outras. A gente tem estruturado o que a gente quer fazer, não só mesas e várias surpresas, mas lá, esse evento em si, o que a gente teve de fato foi a mesa, né? A mesa literária com a Duda e a videobook novela, além do microfone aberto e algumas pessoas É, falando e manifestando sobre a Off Bienal. E eu acho importante ressaltar Além. também que a gente ia ter essa parte de dinâmica com um livro de editoras parceiras, mas os livros não chegaram a tempo, então a gente ainda vai fazer essa ação. E também teve de uma empresa parceira, fica aí a dica para todos os nerds, é uma empresa que está sendo criada, ela ainda está, sabe, nesse momento em construção. Ela se chama Potions and Paris, referência a D&D, e vai ser uma empresa de eventos temáticos, de coisas medievais, LARP, RPG mesmo, coisas assim. E essa pessoa, a dona dessa empresa, ela fez uma ação onde ela comprou todos os livros que faltavam para 3 autores terminarem, assim, sabe? Tipo, fecharem a mesinha assim e zerei todos os meus livros. Então, teve essa ativação também, que também vai vir agora, né, por conta justamente dessa programação do jeito que foi, que a gente vai fazer ativação com as pessoas que estiveram na off, o público da off. Mas E a maior bastante ativação, e a maior ativação que teve, na verdade, que é a maior de todas, que a gente nunca pode deixar de falar, são que todas as mesas da Off Bienal estavam ocupadas pelos autores dos livros. Então, nada maior do que isso, que são os autores falando sobre a sua própria obra com um público que está disposto a ler, entendeu? Então, assim, isso aí eu acho que vai ser sempre, e é muito importante a gente falar, sempre a maior atração da Off Bienal. Se a gente se juntou por isso. E isso é uma coisa que vai ser mantida sempre em lugar de destaque, sempre. Muito bom. E quais que são os próximos passos? Vem aí mais uma Off Bienal, né? Agora em dezembro, vai ser em São Paulo. O que vocês já podem adiantar pra gente? Alguém quer falar? Vai lá, Rô. Toda hora eu falo tudo. Não, eu acho que eu não vou tomar esporro se eu dividir uma coisa, que eu acho que é uma coisa bem legal, assim. É isso. A Off Bienal continua sendo um movimento, né? Então a gente não tem um lugar completamente fechado agora para acontecer, devido ao público que a gente espera receber. O lugar que a gente tem não poderia ter entrada e saída de pessoas, então seriam só 300 pessoas nesse lugar. Então se tornou meio inviável fazer aí, né? E aí a gente, como movimento, a gente está realmente buscando o lugar ideal para acontecer e tá agora
agora recebendo, a gente montou um plano comercial, que eu acho muito chique a gente falar isso, que a gente montou um plano comercial onde as editoras ou marcas, elas podem se associar ao projeto sem ser aquela coisa, vai entrar a editora que é muito grande X, e aí ela vai ter um grande stand dela e o autor independente fica ali no canto. Não, não vai ser isso que vai acontecer. A gente virou e criou ativações de marcas, né, para as marcas, em que elas podem se associar sem tomar esse espaço. Se eles têm autores nacionais no catálogo deles, e esses autores estiverem disponíveis para irem à Off Bienal, eles também são convidados. São autores nacionais, eles estão convidados a irem, mas a gente não pode roubar o protagonismo de quem tem o protagonismo, que são os autores. É uma feira para você encontrar os autores. E aí, uma coisa que rola muito legal é que teve uma ideia, acho que foi um pouquinho de cada um, que foi pegando, que é a ideia do match literário, em que uma empresa ela vai comprar, né, que surgiu na primeira off com essa ação que teve, mas uma empresa vai comprar todos os livros dos autores que vão expor na Off Bienal. Esses livros vão estar dentro de caixas, as pessoas não vão saber que livro é, só vai ter uma frase. E aí, a partir dessa frase, essa pessoa escolhe um livro e ela vai para uma sala de primeiras impressões, em que ela é convidada a ler o livro durante 20 minutos e depois fazer um vídeo sobre esse livro. Então vai ser um jeito de todo autor independente que passar pela feira ter o seu livro, ter um vídeo do seu livro, uma pessoa, um leitor É um encontro às cegas. Um encontro às cegas com um livro e você depois falando se o seu encontro deu certo, como ele foi, o que ele despertou em você. É óbvio que não é do livro todo, é só do começo do livro, mas eu acho que isso já é Quando a gente liberou essa ideia no grupo dos autores, até autor que não vai poder estar na Off Bienal em São Paulo tá falando, quero mandar livro, pelo amor de Deus, porque a gente entende o quanto isso pode ser legal, sabe? Então eu acho que essa é uma novidade que a gente pode abrir, assim, que é uma ideia muito legal e que a gente vai lutar muito para que aconteça, porque essa ideia é uma ideia que vai valorizar quem tem que ser valorizado, que são os autores independentes. E se você tem uma editora ou uma marca, você vai poder fazer o quê? Você vai poder virar e se associar, match literário com a marca tal, que aí você compra esses livros, patrocina essa ação e patrocina esse evento a acontecer. Desculpa, fiz aqui no meio um merchazinho pra nossa off, porque a gente precisa, né? E a gente tá mesmo fazendo esse processo agora de construir, né, todas as ideias para a próxima edição, coisas que a gente vai tentar ao máximo, né, fazer com que sejam fixas para que em todos os lugares que a gente leve a off se mantenha. Mas assim, todos os spoilers que a gente pode dar, ainda mais nesse momento, é convidar todo mundo que está assistindo também, que tem interesse, porque a off ela não é de um gênero só específico, ela não é de um tema só específico, ela é sobre autores independentes de todos os gêneros. A literatura Autores nacional, nacionais. ela é gigantesca e os livros são muito bons, então assim, nós vamos ter ali essa parte de construção mesmo com o público. Então, conforme a gente for montando essas ideias e for tendo as novidades, a gente vai soltando lá no Instagram, vai soltar no site. Então, eu convido também todo mundo a fazer parte desse processo de construção mesmo da Off, acompanhar bem de pertinho como a gente está fazendo tudo. E o Ricardo, fala aí o que você vai fazer, que agora é diferente a videobook novela agora que vai ter também. Como vai ser? Conta. Não, eu vou fazer de um livro novo, né? Eu vou pegar um livro que já estão me pedindo muito para fazer no YouTube. Só que o livro vai ser. O primeiro episódio que vai para o YouTube, na verdade, vai ser ao vivo na Off Bienal em setembro. Então, a gente vai divulgar ainda qual é o livro, né? Mas é um livro que estão me pedindo muito. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai trazer um livro já bem popular, um livro que já tem um certo hype, porque a ideia não é hypar o livro, a ideia é hypar o evento. Então, a gente precisa ser estratégico, né? Mas uma das nossas ideias também é fazer na Off Bienal o livro de algum autor que vai participar da Off, sabe? Que a gente pode fazer
esse match literário também pode ser dentro da videobook novela, para que todas as pessoas ali conheçam um pouco daquele livro. Mas nesse primeiro momento a gente precisa muito desse hype, e aí a gente vai usar da influência já que o livro tem. Ainda não posso divulgar o nome do livro, porque a gente ainda está decidindo qual que é, no caso. Queria perguntar, pedir para vocês, se vocês puderem resumir em uma frase, qual foi o aprendizado que vocês tiraram dessa experiência maluca que vocês passaram? Difícil, né? Difícil. Muitas emoções. Muitas emoções. Mas eu acho que sonhos se realizam e sonho que se sonha junto é muito mais gostoso. A gente tem que voltar a aprender, eu acho, como sociedade, não só o meio literário. Eu sei que era só uma frase, desculpa, não consigo. Mas eu acho que o meio literário não só o meio literário, mas todos os meios, a gente, enquanto humanos, a gente tem que aprender a viver melhor em comunidade, assim. E eu acho que foi o que a Off Bienal trouxe, de que, tipo, não precisa você ter pretensão de querer brilhar sozinho. Você vai brilhar muito se você estiver junto das pessoas certas que também estão querendo a mesma coisa de você, que você, sabe? Então acho que isso foi uma coisa assim que ficou. Eu já tinha isso muito certo na minha vida por conta do Ricardo, por conta do trabalho que a gente desenvolve junto, mas assim, ainda assim são duas pessoas e a gente tem tanta dificuldade para a gente poder conseguir botar os nossos projetos, sabe, tirar os nossos projetos do papel, ou até mesmo assim conseguir ter uma renda fixa, assim, pra gente virar e falar, nossa, ok, a gente tem essa renda, que quando a gente vira e faz uma coisa que, além de poder fazer a gente sonhar com isso, traz propósito, cara, é do caralho, é do caramba, é muito bom. Cara, eu não vou saber construir uma frase, não, mas definitivamente a gente precisa acreditar no sim. Definitivamente. E a minha frase seria, eu acho que o que não é uma frase, uma junção de palavras, né? Mas a minha não tem conexões, porque quando o Rô falou existir, eu pensei em existir, resistir, coexistir, que somos todos nós e tudo isso, e o quanto a literatura salva. É isso. É isso. É isso. É lindo. Realmente foi colaboração, resistência. E eu digo mais, eu digo que vocês estão inspirando muita gente com o trabalho de vocês. Eu me inspirei muito, fiquei hiper focada nesse assunto, na UF Bienal. Com certeza, vários outros autores também se sentiram abraçados e inspirados pelas ações de vocês, pela iniciativa de vocês. Então, parabéns de verdade. Eu já tinha parabenizado o Rodolfo no privado, mas eu fiquei admirada mesmo, porque realmente foi uma coisa muito fora da curva que vocês fizeram. E eu não estou só puxando o saco de vocês, porque eu gosto muito do trabalho de vocês, acompanho o Ricardo há um tempão, mas porque realmente, gente, eu sou publicitária, trabalho com comunicação, com evento, a gente sabe quanto tem de perrengue e vocês fizeram milagre em pouquíssimos dias. E é realmente muito inspirador para todo o mercado literário e eu espero mesmo que vocês fiquem gravados na história do Brasil, da comunidade literária, com essa iniciativa de vocês. Parabéns mesmo e muito obrigada por terem tirado esse tempinho para vir conversar com a gente aqui no Estação Nerd. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo interesse. Muito, muito, muito obrigado pelo interesse de vocês. Assim, pra gente isso é essencial. Gigante. Só é possível acontecer de novo se a gente tiver oportunidades como essa de falar sobre o evento em outros lugares também. E que a leitura chegue em muitos e muitos lugares que a gente ainda nem imaginou, assim, sabe? É isso aí, a casa está aberta para vocês. Vão ter mais atualizações da UF Bienal aqui no Estação Nerd, no site, no Instagram, onde a gente puder compartilhar, a gente vai estar compartilhando a casa de vocês. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Beijo.